temos absoluta certeza de que Cristo é tudo em todos. Com essa verdade eu quero saudá-los com a paz do Senhor Jesus Cristo. Amém? Quantos têm essa paz, diga amém. E quantos estão alegres, diga aleluia. E quantos têm a palavra de Deus, diz assim, está comigo aqui, pastor. Vamos abrir nossas Bíblias no Evangelho de João, no capítulo 19. Evangelho de João, capítulo 19. Versículos 28. Evangelho de João, capítulo 19, versículo 28. Eu vou ler, paro e vocês vão repetir bem forte o que eu li. É a palavra de Deus que está em jogo. Irmãos, na Igreja Católica Romana, o centro da missa é a Eucaristia. Não existe missa sem Eucaristia. Agora, nós, os evangélicos, qual é o centro do nosso culto? O púlpito, porque no centro do nosso culto é a palavra de Deus. Não existe culto sem a palavra de Deus. Amém? Então, reverenciamos a palavra do Senhor nesta noite. Depois disso, vocês agora, sabendo Jesus que já todas as coisas estavam terminadas, para que as Escrituras se cumprissem, disse, tenho sede. Próximo. Estava, pois, ali um vaso cheio de vinagre, e encheram de vinagre uma esponja, e pondo-a num sopo, lhe chegaram à boca. E quando Jesus tomou o vinagre, disse, está consumado. Repete bem forte, está consumado. E inclinando a cabeça, entregou o Espírito. Poderia sentar. Nós começamos esse texto com a palavra, e depois disso o quê? O que aconteceu? O que antecedeu? Aqui, irmãos, nós vamos observar que depois disso aconteceu a via dolorosa. Um dia antes, já de noite, Jesus é preso no jardim do Getsemane, mas ali, antes de ser preso, ele estava orando. E o evangelista Lucas disse que ele suava e derramava gotas de sangue. Ali já estava começando ali já estava começando o sofrimento, a paixão de Cristo, propriamente dita. E nessa paixão, a medicina hoje comprovou que uma pessoa, quando chega a transpirar sangue, é porque ele está passando por um extremo estresse. Todo o líquido do corpo já se esgotou. Ele está agora suando, transpirando sangue, resultado de uma agonia, de uma aflição. E a gente pergunta de quem era aquele jardim Getsemane, aquele sofrimento todo. Aí você fala, não pastor, não precisa perguntar, eu já sei, foi Jesus. Não, aquele jardim do Getsemane ainda soa na história da humanidade até o dia de hoje, que aquele jardim não era de Jesus Cristo, aquele jardim era meu e era seu, era o lugar em que nós deveríamos jogar todas as nossas angústias, a aflição, as agonias, e Jesus tomou sobre si aquilo e transpirou as gotas de sangue. Logo após foi preso, levado para uma cadeia, colocado uma coroa de espinho, uma coroa de 20 centímetros de diâmetro, com espinhos pontiagudas, aqueles espinhos horríveis, cravado na cabeça de Jesus Cristo. Depois foi caluniado, injuriado. No outro dia ele é julgado e condenado.
surrado. O chicote que batia em Jesus Cristo era um chicote feito de tiras de couro. Na ponta tinha bolas de chumbos. Escolhia-se o soldado mais forte para bater na vítima. E aonde aquele chicote batia, e aquele chicote no couro tinha pregado pedras pontiagudas, e aquele homem forte batia, e a hora que ele batia, entrava aquele chumbo, contundindo o corpo de Cristo, deixando hematomas. E aquele couro ele arrastava e rasgava o couro de Jesus Cristo, ali era sangrado. Coroa de espinho na cabeça, o corpo todo ensanguentado. Ele começa a seguir a via dolorosa, carregando uma cruz pesada. E aquela cruz estava sobre os seus ombros. Mas, segundo a história, quando uma pessoa era crucificada numa cruz, contratava-se um marceneiro. Aquele marceneiro ia um dia, 2 dias antes, e media a altura da vítima. Ele media, pesava ele para fazer uma cruz em que não pudesse ele cair ou quebrar ou danificar. Ele tinha que ficar naquela cruz. E ali estava Jesus, foi preso à noite, condenado, mas julgado na parte da manhã. Não houve marceneiro para fazer cruz para ele. Agora você me pergunta, pregador, de quem é aquela cruz? Ah, eu já sei, aquela cruz era de Barrabás, mas Barrabás foi liberto. Ele não foi condenado. Ah, então a cruz era de Jesus. Mais uma vez nós chegamos numa conclusão, irmãos, que aquela cruz não era de Barrabás, não era de Jesus Cristo, aquela cruz era minha. Ele tomou sobre si todas as nossas iniquidades. Aquela cruz era sua. E Jesus aqui está demonstrando que o que nós não teríamos condições de fazer, não daríamos conta de fazer, Ele estava fazendo por nós. Ele deita em cima de uma cruz e os soldados pegam pregos pontiagudos e crava as suas mãos e os seus pés naquela madeira. Aquela cruz não era feita com um marceneiro de arte, toda lisinha, envernizada, não. Era uma cruz rústica, ficava gravetos da madeira ali. Ele, novamente, ele é levantado naquela cruz. E João fala, João capítulo 2 diz que quando Jesus foi levantado na cruz, todos os nossos pecados foram atraídos até Ele. Ele tomou sobre si. E Jesus ali, essa é a introdução. Depois disso, agora uma coisa interessante. Você sabia que a gente morre como vive? Paulo diz, combati o bom combate, a carreira, guardei a fé. Homens de Deus, homens levados pelo Espírito Santo, sabem a hora. Morte para nós não é uma coisa ruim. É claro que nós, seres humanos, temos 3 inimigos que só Jesus venceu na cruz. O primeiro inimigo é o nosso coração. Jeremias fala, enganoso é o coração capaz de enganar a nós mesmos. O segundo inimigo é Satanás. Nós não podemos matar ele com faca, com canhão, com tiro, com armas atômicas. Não, Satanás é espírito. E a Bíblia fala que ele só sabe roubar, matar e destruir. A Bíblia diz que ele é maligno. A palavra maligno quer dizer aquele que faz o mal até para quem não merece. Em contrapartida, a Bíblia fala que Deus é benigno, aquele que faz o bem, aquele que faz o bem até para quem não merece. Não confunda benignidade com bondade. Bondade é você fazer o bem para quem merece.
Benignidade é você fazer o bem para quem não merece. E ali estava o Senhor Jesus Cristo, pregado, cansado, sol, 40 graus na Jerusalém, aquela época de meio-dia às 3 da tarde, era um sol muito quente. E Jesus quieto, calmo. Mas naquela cruz houve 7 situações que moveu com o coração de Jesus. A única peça que não existia dor era no coração de Jesus. A primeira delas, Jesus, olhando a multidão, sente uma compaixão dela. Para quem quer ser missionário, aprenda uma coisa: você vai trabalhar com multidões. Jesus disse: ide por todo mundo pregar o evangelho a toda criatura. Também disse em Atos que nós deveríamos ir a Jerusalém, Samaria, Judeia, até o final do mundo. Naquela época eles pensavam que o final do mundo era a Espanha, por isso que Paulo fala que eu vou até a Espanha. Ele queria cumprir o mandato de Jesus de ir até o fim do mundo. Mas hoje nós descobrimos que temos continentes. O fim do mundo para nós começa no Brasil, termina na Bulgária, começa na Argentina, termina em Moçambique, e ainda tem mais. Até os confins da terra. E Jesus olha a multidão e diz: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. A ignorância é tão grande que cega. Paulo diz que o diabo, o Deus desse século, cegou o entendimento das pessoas. E Jesus, olhando essa ignorância toda, ele diz: Pai, perdoa-lhes. Mas para isso, Jesus, para falar alguma coisa, mencionar, ele precisa encher o pulmão de ar. E para ele encher o pulmão de ar, ele precisa se mover. E quando ele se move, os buracos na mão cravada pelo prego é aumentado, é sangrado mais, as câimbras, as dores aumentam. Ele tem que firmar os pés, e firmar também significa que aquele prego está danificando o pé de Jesus, e ele está sofrendo ali dores terríveis. Mas ele firma, ele levanta a cabeça, já tonto, debilitado, fraco. Ele quer aquela cabeça com aquela coroa de espinho. Ele bate a coroa na cruz do Calvário, e aquela coroa crava mais no crânio de Cristo. Mas ele diz: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que faz. Espírito missionário, ou você tem medo da multidão, ou você tem compaixão dela. E Jesus demonstrou ali o maior sentimento de compaixão missionário. Compaixão. Depois disso, novamente Jesus olha para sua mãe, chorando amargamente, o seu apóstolo amado do lado. E ele chega e diz: Mãe, eis aí teu filho. Filho, eis aí tua mãe. E segundo a história, João cuidou de Maria até a sua morte. Essa história que ela foi ascensão ao céu não é verdade. Maria está sepultada numa cidade grega chamada Éfeso, e quando João pastoreava ali, foi João que fez o culto fúnebre dela. Isso a história não te conta, mas está lá. Deus recomendando a família. Estamos num culto da família, e a preocupação da família de Jesus era muito forte, que ele tinha que deixar total exemplo. Ele tinha que morrer vazio. A gente só morre vazio. E ele estava dando as últimas recomendações. Aí outra passagem, mais na frente, Jesus, ele levanta a cabeça, olha para os lados, o tempo se escurece, sente um abandono completo. Seus 12 amigos já tinham abandonado por completo, não tinha ninguém. E ele chega a levantar a sua cabeça e diz: Eli, Eli, lama sabachthani. Pai, por que me desamparaste?
você chora, você reclama de solidão, de abandono, de desprezo, mas olha para a cruz dessa noite e veja quem passou pelos maiores desprezos. Mas na frente, Jesus quietinho, para não sentir tantas dores, passar tantos tormentos. De repente ele ouve um diálogo, um Senhor do lado dizendo para ele: se tu és o Cristo, salva a ti mesmo e a nós também. Do outro lado, ele ouve uma outra voz e diz: não incomode ele, nós merecemos passar por isso, mas ele não. Mas aquele bandido, condenado à pena de morte, tinha uma coisa que poucos de nós têm: a última oportunidade com o Mestre. Ele disse: agora chegou a minha hora, é agora ou nunca mais, é o céu ou o inferno, esse homem tem a solução eterna para a minha vida. Ele vira para Deus e diz: Senhor, lembra de mim quando entrares no teu reino. Jesus mais uma vez firma os seus pés, sangra mais, move as suas mãos, mais sangue correndo, levanta a cabeça, enche o pulmão de ar, roça aquelas costas naquela cruz, sangrando mais, a coroa batendo a cabeça naquela cruz e cravando mais um exemplo de compaixão, de amor pelas almas. Nós entendemos alguma coisa desse amor em alguns avivalistas que nós estudamos a sua biografia. Por exemplo, John Hyde, que ele disse: Senhor, dê-me almas ou tire a minha alma. A paixão para a coroa da criação, que é o homem, o ser humano. E ele levanta a cabeça, olha com um olhar de compaixão para aquele condenado, aquele bandido, e disse: hoje mesmo, hoje ainda estarás comigo no paraíso. O dia na época de Jesus não acabava à meia-noite como é hoje. Acabava ao pôr do sol, às 6 horas da tarde. Quando houve esse diálogo na cruz, ele colocou, era 3 horas da tarde, faltava 3 horas para terminar o dia. E Jesus disse: hoje, é hoje. O que é que nós podemos tirar de lição aqui? Jesus tem pressa em te perdoar, em te salvar, em te curar. Jesus não é de protocolar, não é de agendar nada, é hoje, é agora. Hoje tu estarás comigo no paraíso. Estudamos a questão da lição da escola dominical hoje, sobre a palavra inferno na Bíblia. É uma palavra em português, não existe no grego, não existe na língua original. O que se pode traduzir por inferno, como aprendemos na escola bíblica dominical, é que no aramaico, no hebraico, é Sheol, lugar dos mortos. O Novo Testamento traz uma explicação melhor, que tem 3 palavras para essa tradução de inferno. É como Sheol, um lugar para os mortos, está reservado, chama os seios de Abraão. O outro lugar é o Tártaro, onde estão aprisionados os demônios ferozes, que alguns deles serão soltos agora no final dos tempos, mas eles são tão ferozes que se eles viessem, alguns deles viessem para a terra no dia de hoje, eles destruiriam essa terra em poucos segundos, esperando o julgamento final. Do outro lado está o paraíso. O paraíso. E quando Jesus Cristo morreu na cruz do Calvário, muitos viram ao cemitério de Jerusalém devolvendo os seus mortos, os santos. A primeira ressurreição aconteceu
na morte de Cristo. O livro de Levítico fala sobre as primícias, o molho. Nas colheitas, toda vez que o agricultor fosse colher, o primeiro molho, o primeiro feixe de trigo era dado para Deus. Por isso que foi dito, lido hoje, honra o Senhor com as tuas primícias. Quer prosperidade? Vem para o reino de Deus. As primícias. Depois disso, nesse diálogo, ele diz: tenho sede. E Jesus, vendo, sabendo que tudo tinha terminado, ele disse: o meu corpo tem sede. O abandono era completo. Aqueles algozes, eles pegam uma esponja que traduzido é vinagre, não é vinagre, é fel. Fel é pior do que vinagre, é um anestésico, em que os soldados romanos davam para as vítimas da cruz para poder suportar a dor, não matar a sede. Aí por último, ele diz: está consumado. Talvez você pense: mas Jesus já está delirando, já está muito debilitado, fraco, está falando coisa com coisa. Não, ele precisava. Essa palavra consumada era uma palavra usada no carimbo dos juízes das leis romanas. E essa palavra, quando a pessoa era condenada, presa, e dia da sua libertação, que ele cumpria a sua condenação, ele iria até o tribunal, até o fórum, chegava lá, o soldado disse: olha aqui, esse preso, ele cumpriu a sua pena, ele está livre. Mas o juiz pegava aquele carimbo: está consumado, batia em cima do processo: você está livre, você não deve mais nada. Paulo fala em Colossenses capítulo 3 que as cédulas que nos acusavam foi rasgada. Você está livre. Então, meus irmãos, veja só, Jesus só abençoou. Uma outra coisa interessante nesse texto: a gente morre como vive. Jesus viveu uma vida toda de entrega. Toda. Se você fizer uma pesquisa da biografia de Jesus, ele nunca pensava em si mesmo. Ele fala: o Pai me mandou, o Pai mandou eu fazer. Entregue. Filipenses capítulo 2, versículos de 4 a 12. Ele foi fiel até a morte, morte de cruz. Vida de entrega. Por isso que ele diz: nas tuas mãos eu entrego o meu espírito. Mas está tão fácil assim. Agora, quiser morrer agora, é só chegar e dizer: Pai, está nas tuas mãos, eu entrego o meu espírito. Não. Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Inferno é um lugar de total ausência de amor. Satanás não tem a cruz não é para Satanás, a cruz é para nós. Satanás não tem uma segunda chance, sabe por quê? Ele contemplou, ele viu, ele viveu o amor. Nós não, ainda estamos nesse corpo de pecado, em processo de santificação. E daqui a pouco vamos chegar no processo de glorificação. Então eu digo, irmãos, ele disse: eu entrego o meu espírito. A vida, ele estava entregando. Morte, ausência de vida. Vida, ausência de morte. E Jesus disse: eu a dou a quem eu quero. Por isso, irmãos, nós devemos observar bem as palavras do nosso Senhor. Não é simplesmente uma paixão de um feriado. Não é simplesmente um teatro de representação. Vai muito além
daquilo que nós imaginamos. E quando ele disse, está consumado, eu quero terminar. O que está consumado? Já que Jesus não estava delirando, Jesus não estava falando coisa com coisa, ele tinha um significado. Eu já falei que era uma palavra judicial. O que quer dizer? Primeira coisa, está garantido. Essa palavra está consumado quer dizer está garantido. O que, pregador? Está garantido o meu e o seu perdão. Está garantido. 35 anos como pastor, encontrei senhoras de idade, já avó. Pastor, tem misericórdia de mim, pastor. Eu sofro com um pecado que eu cometi na minha adolescência, na minha infância. O que eu faço, pastor? Eu tenho que levá-la para a cruz e dizer, está garantido o seu perdão. O que é perdão, irmãos? É muito forte essa palavra perdão, mas eu vou falar, esquecimento. Esquecimento. Ele esqueceu. Ele jogou todos os seus pecados no mar, que o profeta diz, mar do esquecimento, e colocou uma plaquinha, uma boia lá em cima, escrito, proibido pescar. É esquecer. Deus consegue esquecer. Nós, seres humanos, ainda temos que trabalhar muito com o coração de Cristo para podermos perdoar. É tanto que Paulo fala em 1 Timóteo que o perdão, nós só conseguimos o perdão se o Espírito Santo colocar em nosso coração. Cuidado com essas pessoas que falam, não, eu sou fácil de perdoar. Está perdoado, irmão, vamos continuar. Cuidado, cuidado. Perdão não é para nós, é para o Espírito Santo. Está garantido o seu perdão. Está garantido. Está garantido o quê? O seu batismo com o Espírito Santo. Sabia que essa palavra consumado nos garante o Espírito Santo? Com evidência de falar em língua estranha? Ah, pastor, eu não consigo ser batizado. Eu sou um italiano muito sério. Eu não sorri, eu não ri. Eu sou um alemão, né? Não importa a tua raça. Não é alegria, não é o pastor Lalana, não é esses pastores aqui que vão te batizar com o Espírito Santo. Jesus permitiu que nós batizássemos você em águas, mas com o Espírito Santo é só Ele. Ele vos batizará com o Espírito Santo. Eu irei para o Pai e enviarei outro, o Consolador, aquele que vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. O Consolador. Desculpe os advogados que estão aqui, mas a palavra advogado na Bíblia é traduzido por consolador. E na Bíblia a palavra advogado quer dizer aquele que está ao seu lado para te ajudar. Mas um advogado não pode ficar 24 horas do seu lado. Não pode ficar 24 horas consultando o seu processo. Agora deixa eu te apresentar um advogado, o consolador. Esse pode. A palavra consolador quer dizer aquele que está ao seu lado todo o tempo para te ajudar em todas as coisas. Ele sabe tudo de você. É Ele que é o seu advogado. É Ele que intercede por nós. É Ele que ora por nós com gemidos inexprimíveis. Oh, Espírito Santo! Está garantido o nosso batismo com o Espírito Santo. A Bíblia fala também que quando Jesus disse essa palavra, está consumado, o véu do templo se rasgou ao meio. O véu do templo era uma cortina com 6 centímetros de espessura, rasgou sozinha, sem nenhuma força, nenhuma mão humana. E esse véu do templo separava o lugar santo do lugar santíssimo. E o lugar santíssimo podia entrar somente uma vez o sumo sacerdote, uma vez no ano, para expiar os pecados da nação e dele mesmo. Mas o estar consumado está garantindo o seu acesso livre ao trono de Deus. Ao seu acesso livre ao trono de Deus.
Você pode estar orando e agora Ele está te ouvindo. A sua oração é ouvida no céu. Não existe essa: pastor, sou tão fraquinho que a minha oração não passa do teto. Não passa mesmo. Ela chega ao céu, porque o véu do templo está consumado. Te dá todo o direito de você falar com o Pai. Quando Deus criou a terra, Ele foi chamado de Elohim, o Criador. Essa palavra significa. Depois Ele se apresenta para Abraão dizendo: Adonai, eu sou o soberano. A palavra soberano quer dizer aquele que não pede conselho nem opinião para ninguém. Decidiu, está decidido. Deixa eu te falar nessa noite que o Deus que você adora é um Deus soberano. Ele decidiu te salvar, Ele decidiu te perdoar, Ele decidiu levar você para o céu. Ele não pediu opinião para o seu pai, para sua mãe, para o juiz da cidade, para o prefeito, para o governador. Ele decidiu, está decidido. É Ele que te decidiu. Depois Ele se apresenta para Moisés como Jeová, Senhor. Não um Senhor simplesmente de respeito, uma palavra de respeito, porque é mais velho, porque é uma autoridade. Não, a palavra Senhor quer dizer dono, propriedade exclusiva dEle. Ele é dono de tudo. Por isso que a Bíblia diz que com o coração se faz, com a boca, com o coração se aceita Jesus como Senhor e Salvador das nossas vidas, e com a boca nós fizemos confissão. Ele com o coração se aceita Jesus como nosso Senhor. Ele é o dono da sua vida. Deus é Jesus Cristo. Ele morreu sozinho na cruz do Calvário. Ele não tem sócio. Ele não tem sócio. O caminho é estreito. Quando Ele disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Todo rei vitorioso naquela época tinha um caminho do rei para chegar no palácio. E ele chegava vitorioso. Exige outro caminho, ou o caminho era da multidão. Jesus disse: não, vocês vão entrar no meu reino pelo meu caminho, o caminho do rei, o caminho da vitória. A entrada para o reino. Vamos ficar em pé. Está garantido a nossa vitória. No reino de Deus não existe lugar para derrotados. A Bíblia é muito clara em dizer que os tímidos ficarão de fora. O maior sentimento de derrota é a timidez. No reino de Deus não existe lugar para medrosos. Medo nasceu no Éden quando Eva e Adão pecaram. E Jesus veio visitá-lo. E a Bíblia fala: e eles tiveram medo. O reino de Deus não é lugar para medrosos. 7 igrejas da Ásia. Se você fizer um estudo nessas 7 igrejas, você vai ver uma expressão que se repete: ao que vencer, ao que vencer, ao que vencer, ao que vencer, eu darei. Ao que vencer, eu darei. Essa palavra vencer, ela é traduzida por níquel no grego. E essa palavra níquel, do grego para o inglês, foi escolhido Nike, o tênis que você usa. Então, se você está andando com um tênis da Nike, você é um tênis vencedor. Você é o vencedor. Mas ele gasta, ele estraga. Mas quando calçamos o sapato da salvação, não é um níquel, não é um Nike de segunda mão, é de primeira linha. Ele vai nos conduzir ao céu.